Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a estudar então o capítulo 5, que é capítulo sobre os hebreus, tá? Então a gente vai ver algumas coisinhas aí, né, básicas sobre esse povo e a gente vai ver, né, hoje, vai ver o resto, vou mandar um outro vídeo com a parte 2 na semana que vem. Não consegui, já adianto para vocês exatamente ali a apostila, porque tá bem confuso as informações, então eu dei uma organizada assim melhor, que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, no mesmo esquema de sempre, então, se localizem aí com o material de vocês e tentem acompanhar o que a prof está falando. Pessoal, os hebreus então eles vão ser povos seminômades, né? Ou seja, então eles ficavam um tempo num lugar e depois eles acabaram migrando, né? A gente vai ver que por muito tempo eles tiveram que migrar e por N situações, por questões climáticas, por questões de guerra, enfim, então a gente pode chamar eles dessa forma. Mas como a gente está estudando a antiguidade, então a gente vai ver ali que inicialmente os hebreus eles vivem, né, na região da Mesopotâmia, que a gente já estudou, eles vivem ali mais ou menos na cidade de Ur, tá? Tá aparecendo aí no mapa, por volta ali. E aí, né, em determinada época, eles acabam fazendo uma migração para a região da Palestina, ou Canaã, que é essa que está no mapa aí, que está destacado para vocês, tá? Essa é uma região que tem ali o Rio Jordão, né? Então é aquela mesma lógica que a gente aplica pro Nilo e para o Tigre e Eufrates, né? São regiões áridas, regiões secas, desérticas, mas que com o rio ali permitem a vida humana, né? Permitem que os povos se desenvolvam e sobrevivam. E ali, então, é que os hebreus eles vão se estabelecer. Só que além de ser uma região privilegiada, né, no sentido assim de ser propícia para o desenvolvimento, os hebreus especificamente eles vão ter uma relação religiosa com esse território, tá? Depois a gente até vai falar melhor sobre isso. Então eles são povos seminômades, primeiro na Mesopotâmia, depois eles migram para a Palestina, que é essa relação identitária, né? E eles basicamente são povos que vivem aí da agricultura, eles também são muito assim pastoreio, né? Eles criam alguns animais como cabras, enfim. Então basicamente é isso. É difícil falar dos hebreus porque eles têm várias faces e vários momentos. Então é difícil colocar uma região só onde eles viveram, né? A gente vai ver que eles também vão viver no Egito. Enfim, tá? Mas pensem, né, nisso que eu falei. Primeiro eles estão vivendo na Mesopotâmia e aí eles vão para a Palestina. E aí aqui eu coloquei como origens, tá, gente? Mas na verdade é também assim um momento inicial que a gente conhece sobre a história dos hebreus, que é todo a relação, né, muito íntima, muito forte que existe desse povo com a questão da sua religião. E, inclusive, muitas das informações históricas que a gente tem sobre os hebreus, elas estão no Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento é uma das fontes de estudo mais importantes para conhecer os hebreus e até outros povos da antiguidade, né? Então, às vezes a gente acha que é por ser um livro religioso, não tem nada que tenha acontecido de verdade ou que tem um outro assim, cientificamente falando, né, não tem a validade, mas não, tá? Então tem muitas informações que a gente sabe sobre os hebreus que estão ali. Só que, claro, por ser um livro religioso, a gente tem que ter o cuidado, né, enquanto cientista, de não levar só o que está escrito ali em conta. Então, a história dos hebreus ela é muito, assim, cruzada com arqueologia e paleontologia, né, que são outras áreas ali que também vão acabar servindo para estudar os hebreus e até para confrontar os episódios bíblicos com o que aconteceu de fato, tá? E aí, no caso, assim, o que eu queria comentar com vocês, além dessa importância da Bíblia e tal, como fonte histórica, também a origem religiosa desse povo, a concepção religiosa e tal.
que relaciona justamente aquilo que eu falava da Palestina. Então, nessa época aí, né, alguns anos antes de Cristo, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, talvez um pouco mais, a gente vai ter, né, o patriarca, logo eu já vou explicar para vocês o que são os patriarcas, que é o Abraão, tá? E o Abraão, supostamente, ele vai receber uma mensagem de um Deus, né, que é Yahvé, que vai dizer para ele conduzir o seu povo, conduzir os hebreus para uma terra que lhe tinha sido prometida, que esse Deus estava prometendo para ele, que era justamente Canaã ou Palestina. É o mesmo território ali que eu mostrei no mapa anteriormente. E aí o Abraão, ele leva, né, esse pessoal lá da Mesopotâmia para viver na Palestina. E que se torna, então, toda essa questão sagrada e essa questão de uma terra prometida ou terra sagrada para os hebreus, que é uma relação que existe até hoje, tá? Mais adiante vocês vão entender que os hebreus, eles estão entre nós e estão presentes no mundo e tem essa relação com a Palestina ainda hoje lá, né, com os povos que lá vivem. E aí, a partir de agora, a gente vai tratar, assim, a história dos hebreus em 3 fases, tá? Que é a fase dos patriarcas, como o Abraão, que eu citei para vocês, a fase dos juízes e a fase dos reis, tá? No caso, a fase dos patriarcas, ela foi bem longa, né? Porque desde que os hebreus habitavam a Mesopotâmia, até depois, quando eles vão a primeira vez para a Palestina, são os patriarcas que organizam esse povo, né? Que basicamente são chefes que têm algumas funções militares, funções econômicas, funções familiares, né? Faz referência ao patriarca, o mais velho, ao pai de família, então traz tudo isso junto. E nessa época aí, então, eles são tribos, são seminômades, tudo aquilo que eu falei até agora acontece na fase dos patriarcas, basicamente. E eles vão, né, com Abraão a primeira vez lá para a Palestina, eu vou dizer a primeira vez, vocês já vão entender por quê. E eles vivem um bom tempo lá, até que vai acontecer uma seca, né, muito forte, que vai, no caso, fazer com que esses hebreus eles tenham que sair da Palestina. Eles tenham que sair porque com a seca eles não tinham como sobreviver, eles não tinham como produzir os seus alimentos, eles não tinham como manter, né, as suas comunidades lá. E é aí que esse povo, gente, ele começa a fazer uma migração, tá? A primeira migração deles aí, que é quando eles vão se mudar, né, digamos assim, eles vão começar a ir lá para o Egito. E aí a gente meio que sabe, né? Porque já deu em novela, já deu em filme, às vezes a gente tem um pouco de conhecimento também da Bíblia, de que quando os hebreus eles vão para o Egito, eles são escravizados lá. Só que um cuidado, gente, eles não são escravizados nos primeiros anos que eles vivem lá. Porque quando eles chegam, é um momento em que o Egito está dominado pelos Ixos. A gente viu isso quando estudamos o Egito. E então eles estão assim, numa crise, né, tentando se ver livre desses invasores. E acontece que esses hebreus eles vão meio que se dar bem assim com os Ixos. Então eles vão se desenvolver, vão poder criar, desenvolver suas comunidades, desenvolver suas famílias, desenvolver as suas crenças, enfim, tá? Então eles vão viver muito bem, obrigado, enquanto os Ixos dominam o Egito. Só que depois que os Ixos, a gente sabe, né, eles foram expulsos, os egípcios conseguiram se livrar, a situação muda, né? O jogo muda completamente para os hebreus, porque eles começam a ser escravizados pelos egípcios. E aí vão ser anos dessa escravidão, até que eles vão ser conduzidos, né? Vão voltar para a Palestina. Eles vão dizer, não, dá para ficar aqui, né? Que tá ruim. E aí o patriarca Moisés, que é até o cara que recebe lá na narrativa bíblica os 10 mandamentos, enfim, ele vai pegar e ele vai ser o patriarca que vai conduzir os hebreus de volta para a Palestina, tá? E aí a gente tem aquele episódio famoso, né, que é a abertura do Mar Vermelho, que para os hebreus fugirem ali, eles tiveram que
atravessar esse oceano e que o Moisés teria aberto, né? Claro que a narrativa bíblica ela é forçadinha, assim, um pouco a barra, mas de acordo com que alguns arqueólogos já levantaram, parece que isso de fato aconteceu, né? Claro que não se abriu o mar, né, gente? Mas parece que eles de fato puderam passar por ali, porque foi um momento em que as condições climáticas permitiram que o nível do mar tivesse mais baixo, e aí, né, basicamente deu para passar porque dava a pé, tá? Então, se tem alguns vestígios arqueológicos que indicam que sim, mas aí quando vai para a narrativa, ela é um pouco mais floreada, né? Como tá sugerindo a imagem aí. Então, eles voltam para a Palestina. Então, vejam, eles saíram lá da Mesopotâmia a primeira vez, foram para a Palestina, né? De acordo com a crença e tal da Terra Prometida. Viveram um tempo lá, deu a seca, foram para o Egito, viveram um tempo bem ali, foram escravizados e agora estão voltando para a Palestina novamente. E aí, quando eles voltam e se restabelecem nesse território, obviamente, né, gente, que eles não... O território não estava lá, tipo, a terra não estava vazia, esperando que eles voltassem, né? Tinham outros povos ali naquela região, vivendo naquela região. Então, quando esses hebreus, eles voltam para essa região, eles vão, na verdade, já entrar em conflito com alguns povos que viveram ali, né? Como os filisteus, os amoritas, tá? Que estavam vivendo naquela região, que também era uma região privilegiada diante de tanto deserto que tinha por ali. Só que quando eles voltam, né, eles vão ter uma organização muito mais, assim, desenvolvida do que da primeira vez que eles estiveram ali. Então, eles vão estar muito mais organizados. E é por isso que a gente vai ter uma mudança aí de fase. A gente não vai mais ter os patriarcas comandando os hebreus. A gente vai ter o que a gente chama de juízes, tá? E é justamente esses juízes aí que vão organizar essas 12 tribos que vocês estão vendo ali no território. Então, veja, ó, são 12 tribos, basicamente, que os hebreus consolidam nessa região. Então, vejam que a população cresceu muito, se desenvolveu muito, e esses juízes, eles estão sempre exercendo funções militares, funções de organização. Então, são eles, né? Agora não são mais os patriarcas, são os juízes. A diferença básica, gente, é que os juízes, eles vão se colocar assim, vão influenciar mais na consolidação do monoteísmo. Essa relação entre o monoteísmo e os hebreus a gente vai falar melhor no próximo vídeo, tá? Que para não misturar muito assim os conteúdos, né? Não misturar muito os assuntos, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Certo, gente? Então, basicamente era isso para hoje. Na semana que vem eu mando a parte 2. E aí a gente finaliza os hebreus, tá? E em breve a gente vai se ver também por vídeo chamada. Se cuidem, continuem estudando e até uma próxima.